Graça e paz, Igreja do Senhor. Hoje é o dia 23 de abril de 2020 e eu queria compartilhar com você uma mensagem que Deus falou profundamente ao meu coração na data de ontem, quando eu estive fazendo uma live no culto ao vivo na nossa igreja a respeito de bom ânimo. E Deus me orientou para que nessa devocional de hoje eu fizesse um resumo dessa mensagem. E eu queria pedir a você que compartilhasse com seus familiares, com seus amigos, a palavra que você vai ouvir agora, porque pode ser que alguém nesse momento esteja precisando desesperadamente de uma palavra de ânimo. Alguém que está com problemas emocionais, alguém que está com problemas físicos ou espirituais, mas que vai ser curado, vai ser restaurado pela preciosa palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim em João, capítulo 16, verso 33, Evangelho de João. Jesus falando: estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele traz uma palavra de conforto, porque ele sabia exatamente de tudo que nós passaríamos. Ele sabia que o mundo seria um lugar difícil de se viver. Mas ele diz assim: olha, eu vou dizer algo para você, para que vocês tenham paz. Vocês vão ter aflições, fiquem sabendo que vocês vão passar por lutas. Mas tenham paz, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, ele te ajudará a vencer também. Talvez nesses momentos que você tem vivenciado, que nós temos vivenciado de quarentena, de pandemia, o desânimo bate à porta do nosso coração. São sonhos que foram adiados, às vezes foram prejuízos financeiros que alguns tiveram, ou pior, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que adoeceram emocionalmente, pessoas que estão profundamente carentes porque já não tem mais o convívio entre os irmãos, entre os familiares. Você talvez seja separado daquela pessoa que você ama, mas eu quero dizer para você nessa noite: tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e ele vai nos ajudar a vencer também. E como exemplo, eu queria falar nessa noite a respeito do testemunho de uma igreja que é um exemplo de fé e encorajamento e bom ânimo para todos nós. Que igreja é essa? É a igreja perseguida. É a igreja espalhada no mundo inteiro, em diversos países, onde o comunismo e o Islã imperam e aonde é proibida a pregação e também de se viver o Evangelho. Esses nossos irmãos, eles são perseguidos, eles são presos, eles são separados dos seus familiares, eles são mortos por amor a Jesus. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais e a gente sabe que do mundo inteiro chegam notícias dos nossos missionários a respeito de que os nossos irmãos têm passado torturas, fome e tantas outras coisas que a gente nem imagina, mas que essa igreja, a igreja perseguida, a igreja que funciona às vezes escondida nas casas, em cavernas, essa igreja permanece cheia de fé, cheia de vida, cheia de esperança, tendo ânimo e esperança de dias melhores. E nós aqui no Brasil vivemos coisas semelhantes a essas. Mas que coisas? A gente pode observar que em tempos de quarentena, de pandemia, a sua empresa não é exatamente sua. Ela abre quando o governo permite, ela fecha, né, ou abre no horário que o governo determina. Somos levados a ficar longe das pessoas de quem nós amamos. Alguns foram impedidos de voltar para casa porque nos locais onde estavam, os voos foram cancelados e não conseguiram voltar. Os templos foram fechados. A circulação de pessoas foi limitada, o direito de ir e vir foi limitado. A comida para alguns ficou escassa. Nós temos experimentado também muitas emissoras espalhando pânico entre a população, trazendo somente notícias pessimistas. Mas tudo isso que tem acontecido é por causa de uma quarentena, é por causa de uma pandemia que a gente sabe que logo vai passar. Agora, os nossos irmãos da igreja perseguida não. Há anos eles vivem situações semelhantes a essas, só que numa forma muito mais intensa e muito mais cruel. Há anos que talvez não conseguem ver seus familiares, seus filhos, seus pais,
perderam suas casas, perderam seus empregos, tiveram os seus bens confiscados, passam fome, passam necessidade, são torturados, são mortos por amor a Jesus, mas não desanimam. E às vezes nós, da igreja brasileira, que temos tanta liberdade por causa desse momento que a gente está vivendo, estamos desanimados. E às vezes esse desânimo foi por causa de alguma palavra difícil que você ouviu, ou por causa de um problema emocional, ou por causa de uma perda. Mas eu quero te dizer que seja qual for o motivo que está te levando a ficar desanimado, se você está pensando em desistir da igreja, em sair da igreja, eu quero te dizer que Jesus, assim como Ele sustenta, conforta e dirige a igreja perseguida, Ele vai nos confortar e nos animar também. Essa palavra vai trazer fé para o seu coração, vai trazer ânimo, vai trazer vida e vida em abundância. Porque se Jesus venceu o mundo, Ele há de nos ajudar a vencer também. Tenha fé, tenha esperança, confia que as coisas vão melhorar em nome de Jesus. E se você está pensando em acabar com a sua vida, não faça isso. Porque quando Jesus diz, tem de bom ânimo, Ele está dizendo, dias melhores virão, tenham a esperança, tenham a certeza de que eu não vou abandonar vocês. Continue animado para as coisas de Deus. Talvez tem gente nessa quarentena tão animado em assistir uma série, um filme, mas esteja animado também para ouvir uma pregação, uma live, uma devocional como essa. Esteja animado para orar, para ler a Bíblia. Leia a Bíblia como você nunca leu antes, porque esse é o tempo, essa é a oportunidade que temos de nos achegar mais a Deus, de enchermos o nosso coração de ânimo para o reino de Deus, porque como a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenham ânimo, tenham fé e esperança, em nome de Jesus. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira. Joga lá no Facebook, Cibaja, e você vai poder estar acompanhando também outras devocionais, os nossos cultos online, para que você seja abençoado. Que Deus nos conforte e nos renove nessa noite, em nome de Jesus.